Olá, seja muito bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. Essa já é a terceira de uma série de 12 aulas cujo tema é Destravancar. E o meu objetivo é te ensinar a elevar a sua autoconfiança para que você possa avançar nas diversas áreas da sua vida. E para isso, basta que você aceite o novo como uma possibilidade, abrindo espaço para que esse conhecimento faça o que está proposto a fazer por você, te ajudar a viver melhor. Eu sou o Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui hoje, aqui e agora, tem o poder de transformar a sua vida. Será que você está pronto para esse entendimento? Então vem comigo. Nas duas primeiras aulas, nós falamos bastante sobre os impactos que a autoconfiança causa em qualquer área da sua vida. Acredito ter deixado claro que se a sua autoconfiança é baixa, você está sendo destruído por ela em silêncio e sem saber. Ou melhor, você estava sem saber, porque depois de ter me ouvido falar tanto sobre isso, achar que ainda é inocente seria uma malandragem. Mas brincadeiras à parte, o fato é que a sua autoconfiança transita numa frequência. E se a sua autoconfiança está trafegando em frequências baixas, você pode e deve ajustá-la para que trafegue em frequências cada vez mais altas. E esse ajuste, embora não seja tão simples e fácil, é na verdade um processo. Um processo onde desenvolvemos uma autoconfiança que, em altos níveis, nos traz muitas alegrias e incontáveis benefícios. Tudo na nossa vida precisa passar por processos. E ainda bem que é assim. Para você nascer, sua mãe precisou passar por um processo longo, uma gestação que durou 9 meses. E quando alguém te promete um método fácil para você não precisar passar pelos processos que normalmente são necessários, desconfie. Eu gosto daquela ilustração da lagarta que, para se transformar numa borboleta, precisa passar pelo processo do casulo. Na ilustração, uma jovem, ao observar uma futura borboleta tentando sair do casulo, ela então decide ajudá-la. Tenta ajudar aquela ex-lagarta, que agora já é quase uma borboleta, a sair do seu casulo. A jovem, então, percebe que ela estava numa verdadeira agonia, tentando romper o casulo que parecia ser mais forte do que ela. Foi aí que a jovem decidiu, então, a dar uma mãozinha naquele processo. Com uma pequena pinça, a jovem, com muita delicadeza e cuidado, abriu só um pouquinho a rachadura daquele casulo para que aquela futura borboleta conseguisse, afinal, se livrar daquela situação que ela tanto lutava para sair. Mas, para surpresa daquela jovem, o inseto que saiu daquele casulo não era uma borboleta, muito menos uma lagarta. Era um bicho estranho, com asas atrofiadas e trêmulas, que depois de algum tempo simplesmente morre. A jovem, então, muito decepcionada, percebeu que ao tentar ajudar naquele processo, impossibilitou que a borboleta fizesse o esforço que era necessário, esforço que só ela poderia fazer para dar início a um novo tempo na sua vida. E o que isso tem a ver com a sua autoconfiança? Bem, como eu disse na última aula, a autoconfiança é alcançada através de esforço. Uma verdadeira batalha, como daquela pequena borboleta, cujo resultado será o seu destino. Aquela lagarta podia muito bem ter decidido viver como estava, como uma lagarta até o fim. Afinal, enfrentar todo aquele processo de transformação daria um trabalho danado. Mas ao decidir enfrentar aquele processo, ela sabia que aquilo definitivamente transformaria sua vida. Sabia que deixaria de rastejar para poder voar. E se você, assim como aquela lagarta, decidir passar pelo processo de se tornar um autoconfiante em níveis elevados, você então viverá a totalidade daquilo que você foi projetado para ser.
Enquanto que, por outro lado, se você achar que esse processo de transformação ou essa metamorfose que te proponho não faz sentido para você, então você vai continuar sendo a lagarta que sempre foi, ignorando ou ignorada ao invés de ser admirado ou admirada, vivendo uma vida longe do seu real significado, longe do seu propósito. E a autoconfiança que dita as regras da vida que você vive é como esse painel que está aparecendo aqui atrás. Um painel de controle que mostra os níveis de cada área da sua vida. Pois cada uma dessas áreas podem estar em níveis diferentes uns dos outros. Níveis que precisam de mais atenção do que outros, mas que todos precisam estar no mais alto nível possível. Entretanto, é muito comum encontrarmos pessoas que possuem uma autoconfiança em altos níveis numa determinada área, enquanto outras estão a níveis extremamente baixos. Por exemplo, os bons profissionais, aqueles que são experientes e que são acostumados a desempenhar uma determinada atribuição, geralmente são autoconfiantes. E como é bom quando você encontra um profissional assim. Eu, particularmente, admiro e fico bem tranquilo diante de um profissional assim, pois eu sei que, mesmo que ele me cobre um pouco mais, vou certamente apreciar um serviço diferenciado. Mas o problema é que a nossa vida não consiste em apenas uma única área. E ainda bem, imagine se a vida de um bom profissional se resumisse apenas em trabalho. Que triste seria, né? Uma máquina com vida útil prevista para ser substituída por um modelo mais novo? Se bem que alguns enxergam a vida dessa maneira, mas esse é outro assunto. Mas o fato é que aquele profissional, cuja autoconfiança é elevada, pode muito bem estar enfrentando sérios problemas nas outras áreas. E se analisarmos esses problemas, encontraremos facilmente motivos por trás da baixa autoconfiança. Não tem jeito. É por trás da nossa autoconfiança que se esconde a origem dos nossos resultados, seja sucesso ou fracasso em cada uma das variadas áreas da nossa vida. Depende apenas se a frequência está acima ou abaixo. Se o nível estiver lá em cima, então o sucesso estará em níveis máximos. E se estiver lá embaixo, então o fracasso também estará em níveis máximos. Mas pode acontecer, e é o que mais acontece, do nível não estar nem lá em cima nem lá embaixo. Fica ali na média. E isso também é um grande problema, pois ficar na média significa estar aonde a maioria está, sem grandes fracassos, mas também sem grandes vitórias. Uma vida morna, sem graça, sem muito sentido ou razão. Um prato cheio para tristezas da alma. Um campo fértil para doenças emocionais, as quais encontramos com tanta frequência nos dias de hoje. Me faz lembrar daquela análise de Jesus a respeito de um grupo de pessoas que não são nem uma coisa nem outra. Ele disse exatamente assim em Apocalipse 3,15. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia. Eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível. Um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Forte, né? Justamente pelo fato de não ter coisa pior do que estar na média ou na mediocridade. Pessoas assim acham que não tem nada de errado com elas e por isso rejeitam qualquer proposta de mudança, pois não percebem que precisam de ajuda. Acreditam que não tem nada para mudar, nada para melhorar. E a letargia, ou seja, aquele estado de total desinteresse e inércia a respeito dos resultados que se obtém, normalmente tem a origem no medo. Medo de tentar, medo de perder, medo de arriscar, medo de errar e muitas vezes medo até de conquistar.
Muitas vezes o medo de conquistar esconde crenças de não merecimento. Quantas pessoas, embora tenham absoluta condição de viver uma vida melhor, de viver seus grandes sonhos, preferem simplesmente optar por não vivê-los. Preferem acreditar nas mentiras dos seus pensamentos, que são sempre muito negativos. Optam em acreditar que não podem e ponto final. Se conformam, pois suas palavras são declarações que sempre terminam em algo negativo. Sempre terminam em algo que justifique a si mesmo os próprios resultados ruins. Nossa vida, repleta de todo tipo de escolhas, oferece a todos nós as mesmas oportunidades, todos, sem exceção. Oportunidades que, infelizmente, por causa de alguma razão, alguns escolhem simplesmente não escolher. E ao invés de decidir entrar no vagão que os levaria a um futuro brilhante, escolhem ficar parado na estação, olhando aqueles que, sem medo, apenas entram. Aqueles que tiveram a iniciativa que eles não tiveram. A iniciativa de acreditar, a iniciativa de crer, a iniciativa de fazer parte do processo de criação de uma vida melhor. O processo de trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Ou seja, o processo de sermos co-criadores com aquele que nos criou, a sua própria imagem e semelhança. Mas que, por não admitir essa verdade que é eterna, vivem os resultados da baixa autoconfiança, que é totalmente incompatível com aquilo que deveria ser. Portanto, a importância de termos clareza da nossa identidade precisa te trazer esperança e convicção do propósito que você tem. Precisa trazer confiança e esperança. A confiança que te leva a alcançar, que te leva para o próximo nível, além desse que você está vivendo hoje, que te tira dessa vida rasa que você tem vivido e que, acostumado, nem percebe. Pare de uma vez por todas de se importar com o que dizem a seu respeito. Pare de se irritar com as maldades que foram proferidas sobre você. Aquelas palavras que te irritam são exatamente aquelas que te dominam. Mentiras que têm o poder letal de te paralisar. Aqueles que você não perdoa são exatamente aqueles que te acorrentaram e que agora, preso a esse corpo de morte, te faz viver uma vida carregando uma carga podre e inútil. Historiadores relatam que, no passado, quando a condenação de morte era considerada pouca diante do crime cometido, amarravam-se o cadáver de algum indigente nas costas do condenado, de maneira que ele não podia se livrar daquilo de jeito nenhum, se livrar daquele corpo de morte. Em seguida, exilavam aquela pessoa no deserto ou numa ilha, onde com o tempo aquele corpo emputrefado apodrecia a própria carne do condenado, que tinha uma morte lenta e dolorosa enquanto seu corpo se alimentava de morte. Libere o perdão agora mesmo. Se livre deste corpo de morte e declare de maneira verbal e audível para que Deus e todo mundo, todo o universo te ouça. E ao fazer essa declaração, isso vai te trazer liberdade. Uma vida livre do peso que te atrasa e te apodrece. Livre desse peso que te prende e te condena. Viva uma vida livre, livre para acreditar que você pode. Acreditando que é possível viver tudo aquilo que um dia você sonhou, mas que por alguma razão você deixou de acreditar. Acreditando que é possível viver tudo aquilo que o próprio Deus um dia sonhou para você. Quando você ainda nem era nascido, nem mesmo estava no ventre da sua mãe, Deus te chamou para um particular. Teve uma conversa com você, com a sua alma. Ele te mostrou todos os planos que tinha a seu respeito. Planos de paz e não de mal. Planos para te dar um futuro. Esses planos ainda estão aí dentro de você, mesmo que você o desconheça. Infelizmente, você passou por muita coisa, mas eles continuam aí dentro,
guardados. Quando você era uma criança tenra e inocente, exalando autoconfiança pelos poros, você acreditava que tudo era possível. Mas os dias foram passando, os anos foram se acumulando e por alguma razão você deixou de acreditar. Por alguma razão que eu duvido que você mesmo consiga explicar. Você simplesmente começou a dar ouvidos às mentiras que te contaram. Mas a verdade que você se esqueceu, a verdade que é eterna e imutável, é que você pode sim. Sim, você pode. E Deus, aquele mesmo que teve aquela conversa com você, está ao seu lado, contando contigo. Então, joga no lixo tudo aquilo que está te prendendo. Procure retomar o caminho da autoconfiança que um dia você perdeu e acredite em você mesmo e no potencial que Deus te deu e seja tudo aquilo que você sabe que precisa ser. Como aquela borboleta, lute por aquilo que você, mesmo sem ter vivido ainda, sabe que pode viver. Sem se importar com a opinião de qualquer um que pense diferente. Mesmo aqueles que nos amam, muitas vezes usam palavras que nos desestabilizam. Palavras que até podem nos ferir, mas não podem nos parar. Aliás, foi justamente palavras assim, ouvidas durante o início da sua jornada, que te pararam um dia, que te fizeram deixar de acreditar que tudo era possível. Então não tenha medo de errar. Qualquer que seja o erro, por mais grotesco que seja, carrega consigo um aprendizado, exatamente o aprendizado que você precisa. O aprendizado que vai fortalecer as suas asas e assim te fazer se transformar numa linda borboleta, exuberante e cheia de vida plena. Um aprendizado que te faz ter exatamente o diferencial que ninguém mais tem. Te faz ser diferente no meio de muitos que, por estarem paralisados pelo medo, estão improdutivos numa vida que deveria ser próspera. Aliás, já mencionamos que improdutividade é sinônimo de pobreza. E é justamente por serem improdutivos que muitos vivem uma vida miserável. Miserável aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. E o que estou tentando despertar em você é a decisão de viver um estilo de vida através de uma autoconfiança que seja inabalável. Uma autoconfiança que não venha através de pensamentos ingênuos de positividade, não, mas de uma atitude confiante de alguém que tem entendimento da sua identidade e do seu propósito. Espero que você tenha gostado dessa nossa terceira aula a respeito da autoconfiança. E se você chegou até aqui, eu acredito que sim. Portanto, clique no like, clique no gostei aqui abaixo e confirme se o sininho está ligado em todos, pois pretendo continuar junto com você nessa nossa jornada, cujo o objetivo é te destravar, para que você possa então avançar em todas as áreas da sua vida. Obrigado, fique bem e que Deus te abençoe. Esforço que só ela podia fazer para dar a... Esforço que só ela poderia fazer para dar a...